Bom dia, queridos irmãos. Essa é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis, neste domingo, 8 de novembro de 2020. Espero, como sempre, que todos vocês tenham tido uma semana muito abençoada e que continuem animados à medida que nós vamos prosseguindo os nossos estudos da nossa escola bíblica dominical. Bom, as nossas lições, como vocês estão sempre nos acompanhando aqui, estão participando da EBD, elas estão todas baseadas na revista Palavra e Vida. E a deste quarto trimestre tem como título Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Nós temos visto então aí personagens bíblicos, temos visto em suas vidas exemplos para nossas vidas, né? A de hoje, que é a lição 6, nós vamos ver o profeta Elias. Ela tem como título Elias, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O texto básico da nossa lição de hoje está no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, verso 14, né? Então, bom, como disse, nós estamos estudando os personagens e nós vimos, o primeiro personagem que nós vimos foi Abraão, depois nós vimos José, depois nós vimos Moisés, que é o libertador de Israel do cativeiro egípcio. Josué vai ser quem vai liderar a conquista da terra prometida. E no domingo passado nós vimos Davi. Nós vimos que Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Saul não andou nos caminhos do Senhor. O Senhor retirou o reino de Saul e ungiu Davi, ainda jovem, menino, para ser o novo rei de Israel. E nesse contexto da monarquia em Israel vão surgir alguns profetas, e o que nós vamos ver hoje é o profeta Elias. Nós vamos ver então como foi o ministério do profeta Elias e como ele passou por adversidades e como nós podemos tirar da vida do profeta Elias exemplos para a nossa vida, exemplo para a atualidade, considerando que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Então vejamos lá, olha lá então no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, verso 14, o que nos diz? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então a gente vê logo nesse texto inicial que Elias já está passando por adversidades. Mas prossigamos então. Veja lá, quando Saul foi o primeiro rei de Israel, como nós já dissemos, né? O governo de Israel era por juízes, eles pedem ao Senhor que lhes dê um rei, porque as outras nações ao redor tinham seus reis, então eles começaram a olhar as outras nações, e é o grande perigo que tem quando nós começamos a olhar o mundo e querer seguir os seus exemplos. Então, Israel pede ao Senhor um rei e o Senhor vai lhe dar Saul. Saul, como já disse, não andou nos caminhos do Senhor, seu reino foi tirado. Davi foi ungido novo rei de Israel. Davi morre e o seu filho Salomão, que vai ser o seu sucessor. Então Salomão vai reinar em Israel. Após a sua morte, surge então Reboão, que é o filho de Salomão, que é o novo rei de Israel. Mas Reboão quis infligir ao povo de Israel uma carga maior, inclusive carga tributária, com mais impostos. Foi um rei que ele quis ser bem rude com o povo de Israel. Isso vai causar uma divisão no reino de Israel, de maneira que, sob o comando de Jeroboão, 10 tribos irão para o norte, 10 tribos vão se separar. Lembre-se que Israel era composto por 12 tribos.
Então 10 tribos vão para o norte e 2 tribos vão ficar no sul. Essas tribos que vão ficar ao sul são as tribos de Judá e Benjamim. Então, quando a Bíblia se refere ao reino de Israel e ao reino de Judá, quando fala reino de Israel, está se referindo ao reino do norte, e quando se fala reino de Judá, está se referindo ao reino do sul. E é no reino do norte que Elias vai exercer o seu ministério. Elias vai exercer o seu ministério justamente no período em que Acabe é o rei de Israel. E ele ainda vai exercer ainda durante o tempo do seu filho, do filho de Acabe. Então, Elias é um profeta para o reino do norte, assim como foi Amós, assim como foi Jonas, assim como foi Oséias, tá? Assim como foi Eliseu. Já no reino do sul, você vai encontrar Isaías, você vai encontrar Miqueias, você vai encontrar Jeremias, tá? Você vai encontrar Joel. Esses são os profetas que exerceram seus ministérios no reino do sul. Então, como já disse, Elias exerce o seu ministério no reino do norte, e é lá durante o reinado de Acabe que nós vamos ver bastante fatos interessantes que nós vamos falar nesta lição de hoje. Então, qual é o contexto de Elias? Elias, ele exerceu o seu ministério de profeta por volta de 870 a 845 a.C. no Reino do Norte. Ele confrontou, durante o seu ministério, os poderes econômicos e políticos de seus dias, e isto vai lhe trazer grandes adversidades, perseguições, e nós vamos falar sobre algumas delas daqui a pouco. Elias, o seu nome, o significado do seu nome é Javé é Deus, tá? E seu ministério, como eu disse, se deu do reinado de Acabe e Acasias. Acasias é o filho de Acabe, que o sucedeu no trono. Então, durante o reinado de Acabe, a maior parte do tempo, que vai se dar o ministério de Elias. Então, o ministério de Elias foi em meio ao conflito em que o povo de Israel vivia, pois o povo naquela época estava dividindo a sua adoração entre o Senhor, Jeová, e Baal. Baal era o deus daqueles povos aqui da terra prometida, daqueles povos lá que eram daqueles povos pagãos. Então, esses povos tinham os seus deuses, eles chamavam esses seus deuses de Baal. Então, Elias lutou no objetivo de restaurar o culto ao Senhor Jeová. Então, Elias ele vai lutar no objetivo de levar o povo de volta a Deus, fazendo reconhecer a apostasia em que o povo estava vivendo naquela época do reinado de Acabe. O que Elias queria? Elias queria restaurar a fidelidade do povo ao Deus de Israel, mas o povo estava dividido. O povo estava num conflito tremendo, servindo a 2 senhores. E o que nós vamos ver lá então? No capítulo 1 do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, nós vemos: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo estava insensível. O povo estava dividindo a adoração entre o Senhor Jeová e Baal. O que Elias queria? Olha, tomem uma decisão na vida de vocês. Do jeito que vocês estão vivendo, isto não é possível. Voltem para o Senhor, vocês têm opção. Então Elias queria, como já disse, era restaurar a fidelidade do povo de Israel ao Deus vivo. A maior parte do seu ministério, como eu já disse, se deu no reinado de Acabe. E Acabe, ele é conhecido na Bíblia pela sua perversidade e pelo seu casamento com Jezabel, que promoveu o culto a Baal.
Não sei se você se lembra que o povo que estava conquistando a terra prometida, a ordem do Senhor foi para que todos aqueles povos fossem eliminados. Então eles não poderiam se misturar com os povos daquela terra, porque os povos daquela terra serviam a deuses pagãos. Eles não poderiam dar seus filhos em casamento, nem suas filhas em casamento com aqueles povos pagãos que estavam ali ao redor da terra que eles deveriam conquistar, para que eles não fossem contaminados. E um dos maiores riscos que eles ocorriam se misturando com aqueles povos é que eles poderiam assimilar a adoração àqueles deuses pagãos. E é isto que vai acontecer. Acabe se casa com Jezabel. Jezabel era uma devota de Baal e Jezabel vai fazer com que seja introduzida de uma maneira muito forte a adoração a Baal, no reino de Israel. Lá, então, 1 Reis, capítulo 16, verso 29 a 31, diz-nos o seguinte: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, se lembra que eu falei que tem o reino do norte e reino do sul? Então, quando Asa era reino de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Então, Acabe é rei do norte e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria, porque Samaria era a capital do reino do norte. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Acabe foi extremamente iníquo. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Veja que Baal, influenciado por uma mulher pagã com a qual ele havia se casado, vai prestar culto a Baal, a um deus morto. Baal vai vai se entregar à idolatria, adorando um deus falso, colocando Jeová, o Deus vivo, de lado. Aí, Jezabel, como disse que era mulher de Acabe, ela tinha por objetivo acabar com a adoração ao Deus vivo, acabar com a adoração a Jeová. Ela queria, então, instituir o culto a Baal como religião oficial de Israel. Ela queria tirar o nome de Jeová do meio de Israel. E é nesse processo que Elias vai ter lutas tremendas, e é nesse processo que Elias vai passar por adversidades. Voltando lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, de 31 a 33, nos diz: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Veja como Acabe foi extremamente contaminado por este casamento misto, por esse casamento com a filha de Etibaal, com esse casamento com Jezabel. E influenciado por Jezabel, ele vai cair praticamente aos pés de Baal, adorando Baal com uma fidelidade que nós podemos ver pelos textos tremenda, que ele chega a construir um templo para Baal e ergue um altar para Baal. Bom, aí o que acontece? No reinado de Acabe, em função dessa influência, em função dele deixar o Deus vivo de lado, em função da influência da sua mulher Jezabel, no reinado de Acabe vai crescer de maneira assustadora a adoração a Baal. Aí Deus então levanta o profeta Elias para lutar contra o sistema religioso da época e contra toda aquela idolatria. Então Elias foi incumbido pelo Senhor de uma missão extremamente
extremamente árdua, mas Elias foi até o final, embora ele tenha passado por adversidades. Ou seja, no ministério que o Senhor chama a cada um de nós, haverá momentos sim de adversidade. E Elias vai passar por adversidades durante o seu ministério. Baal era considerado o deus da fertilidade, da chuva e da vegetação. Eles achavam que se eles tinham boa colheita, se a chuva vinha na época certa, isso era dádiva de Baal. Mas Baal, ele vai ser envergonhado durante o ministério de Elias pelo poder de Deus. Então é nesse contexto que o profeta Elias vai exercer o seu ministério e, consequentemente, sofrer adversidades. O que acontece? Elias vai trazer sobre Israel uma mensagem de juízo da parte de Deus. Então Elias vai falar aquilo que o Senhor lhe diz. Então, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, olha o que nós vemos lá. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que Elias estava dizendo para o povo de Israel era o seguinte: não é Acabe quem manda a chuva, não é Acabe que dá a colheita, não é Acabe que abençoa a produção de vocês. Quem faz isso é o Deus de Israel, e eu vou provar isso a vocês. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa mensagem de Elias, como disse, o povo achava que Baal era o deus da fertilidade, da vegetação, era o deus que controlava a chuva. O que vai acontecer? Elias, com essa mensagem, ele humilha Baal e seus adoradores. Olha, Baal não é ele que tem poder para fazer nada dessas coisas. Eles criam que Baal controlava a chuva e era Baal que dava a abundância de colheita. Então Elias vai mostrar: olha, eu vou provar a vocês que é o Senhor Jeová quem controla todas as coisas e não esse Deus falso que vocês estão adorando. Tiago, no capítulo 5, verso 17 e 18, diz o seguinte: Elias era humano como nós, mas Elias, veja só, Elias era um homem dedicado ao Senhor. Elias era um homem de oração. Elias tinha sua fé firmada no Deus vivo de Israel, em Jeová. Então, o que Tiago diz? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. O que Elias quis dizer? Olha, quem abençoa vocês é o Deus vivo, o Deus que libertou vocês do cativeiro de Israel, o Deus que conduziu vocês durante o deserto, suprindo vocês com o maná, conduzindo vocês com a nuvem, com aquela chama de fogo durante a noite. É este o Deus que abençoa vocês, não este Deus podre, este falso Deus, esse Deus que não faz nada. É o Deus a quem eu sirvo, esse sim é que responde e ouve as orações, e eu vou orar ao Senhor, e não vai chover durante um bom tempo sobre a terra, e Tiago diz que foi durante 3 anos e meio. Aí lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, diz: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A mensagem do Senhor para Acabe foi o seguinte: Elias deveria chegar lá e dizer: Acabe, olha, o Senhor está dizendo que quem manda a chuva é ele, e ele vai enviar chuva de novo, não é Baal que manda a chuva. O que acontecia naquela época?
o povo estava vivendo um sincretismo religioso. Eles queriam adorar ao mesmo tempo Jeová, o Deus de Israel, e queriam adorar ao mesmo tempo Baal. Havia esse sincretismo religioso, e isto nós sabemos que não é possível, porque ao Senhor pertence toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós não podemos colocar nenhuma outra coisa no lugar do Senhor. Lembre-se, somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás todo o louvor. É o que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, onde nós encontramos 10 mandamentos. E o povo de Israel havia se esquecido desse mandamento, que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não terás outro Deus além de mim. E o Senhor, por diversas vezes, ao longo da Bíblia, do Novo Testamento, nós vamos encontrando essa advertência, mas o povo se esquecia, e muito mais assimilando, contaminado por aqueles povos que eles deveriam ter destruído. Então o povo vai viver esse sincretismo religioso, e o que vai acontecer? Veja lá, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Algumas versões dizem até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo não estava levando a vida a sério. Ou seja, trazendo para os nossos dias, isso é um perigo tremendo quando não se leva a vida espiritual a sério. Isso acontece quando não se dá a primazia ao Senhor em nossas vidas. Então Elias queria que o povo tomasse uma decisão. Se é Baal, siga o Baal. Se é o Deus vivo, que é o Deus a quem eu sirvo, sigam este Deus. Mas o povo nada respondeu. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 e 5, olha o que o Senhor diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não há outro Deus além do Senhor. Você lembra daquele hino que diz: não há outro Deus como Jeová? Não há na terra, não há no céu, não há no mar, em lugar algum, não há outro Deus. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E é isso que o Senhor Jesus vai repetir mais tarde. Então veja, não há lugar, só o Senhor é Deus. Israel, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas o povo de Israel estava com o coração dividido, não estava com todo o coração. Estar com todo o coração significa estar de inteireza de coração. E o povo então se entrega a esse sincretismo religioso. Então, vai surgir, em função dessa situação do povo de Israel, um grande embate entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Vai chegar um momento decisivo. Vamos então agora tirar a prova dos 9. Quem é de fato o Deus verdadeiro? Então Elias, propõe um desafio. Veja lá, em 1 Reis, capítulo 18, versos 22 a 24, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Aí veio o desafio de Elias: tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo diz:
o que você disse é bom. O desfecho, todos nós que já conhecemos a Bíblia, que frequentamos a igreja, a escola bíblica dominical, sabemos qual foi. Os 450 profetas de Baal vão lutar imensamente, vão se cortar, vão clamar, vão gritar. Elias vai debochar deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando. Elias chega a ponto de dizer, talvez ele tenha saído para ir ao banheiro, porque do texto bíblico diz, talvez ele tenha ido fazer as suas necessidades. Aí Elias, como os 450 profetas de Baal não obtiveram êxito, Elias vai e vai orar ao Senhor, e o Senhor vai responder com fogo, e o fogo vai consumir todo o altar, mostrando a Israel, olha quem é o Senhor. O Senhor Jeová, Ele é o único Deus que existe. Então, o que acontece? Elias vivia na presença do Senhor, e Elias propôs esse desafio, e vivendo na presença do Senhor, os desafios são vencidos. Mas Elias teve um grande cuidado quando ele propôs esse desafio, quando Elias vai clamar ao Senhor para que o Senhor respondesse com fogo. Observe o que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meu irmão, minha irmã, para vencer os desafios, para vencer as adversidades que nos surgem na vida, nós precisamos ter vida na presença do Senhor. Veja, Elias reparou o altar. O altar que somos nós precisa estar reparado diante do Senhor se nós quisermos obter vitórias diante dos nossos inimigos, se nós quisermos obter vitórias diante das adversidades que se nos surgem. Não há condições de alcançar vitória com a vida em frangalhos, espiritualmente falando, diante de Deus. Faz-se necessária a reparação do altar. E o que Elias faz? Observe que os 450 profetas de Baal haviam rodado, estavam ali caminhando ao redor daquele altar o tempo todo, e eles bagunçaram aquilo tudo. Elias vai lá e arruma o altar. Ele vai clamar ao Senhor. Para clamarmos ao Senhor, o altar tem que estar reparado. O altar tem que estar refeito, o altar tem que estar organizado, semelhante àquilo que Abraão fez quando ele foi oferecer o seu filho Isaque. Ele chegou, preparou o altar, ele arrumou a lenha, ele levou tudo antes. Nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer maneira, achando que obteremos vitória, achando que venceremos os desafios, achando que venceremos as adversidades, se estivermos vivendo uma vida que não agrade ao Senhor. Aquele povo de Israel estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. E eles vão pagar um preço muito alto por isso. Mas Elias foi extremamente cuidadoso na obra do Senhor, e é isso que nós devemos ser. Elias reparou o altar que estava em ruínas, aí o Senhor respondeu com fogo, o fogo veio e secou toda a água que estava em volta da valeta, o fogo consumiu todo aquele novilho que estava sobre o altar, e Elias mostrou a Israel: olha, Israel, é o Senhor, Ele é o Deus vivo, Ele é o que responde com fogo, mas vocês precisam reparar o altar, vocês precisam voltar para o Senhor, vocês não podem viver divididos. Então houve ali, naquele momento, naquele embate, a manifestação do poder de Deus diante de todo Israel. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Elias derrotou os seus inimigos, o Senhor respondeu com fogo. Houve naquele
dia, diante de todo o povo de Israel, a manifestação do poder de Deus, e eles gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas o que vai acontecer? Em função desse episódio, a adversidade vai se agravar. Elias vai sofrer bastante, ele vai pagar um preço alto por isso. Veja lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a 3. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Observe uma coisa, que apesar de toda essa manifestação, Acabe não conseguiu enxergar que era o Senhor quem tinha feito aquilo. Acabe estava entendendo que era Elias que tinha feito tudo aquilo. Acabe não conseguia enxergar em Elias a presença do Deus vivo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Então, veja aí que vai surgir agora uma grande perseguição, uma grande adversidade que Elias vai ter que enfrentar. Então, Elias, após exercer a sua fé diante de todo Israel, o que vai acontecer agora? Olha como é que vai haver um declínio na fé de Elias. Ele vai ser tomado pelo medo e pela frustração. Imagine aquele homem que desafia 450 profetas de Baal, agora, pela ameaça de uma mulher, ele vai ser tomado pelo medo e vai ser tomado pela frustração. 1 Reis 19, 3 e 4 diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias aí vai ser tomado de um medo tremendo, de um pavor tremendo, e ele vai se sentir frustrado, porque o que ele realizou por intermédio, que o Senhor realizou por intermédio da sua vida, melhor dizendo, não foi reconhecido. O povo gritou naquela hora: o Senhor é Deus, mas na realidade o povo não se voltou para o Senhor. Então Elias agora está tomado por medo e por frustração. Então, o Senhor Jesus, lá nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, verso 10, diz o seguinte: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E você vai ver mais tarde, né, já lá depois que Eliseu é nomeado substituto de Elias no seu ministério, que Elias vai ser levado ao céu no redemoinho, e Elias vai então para a presença do Senhor sem experimentar a morte, pois o Senhor diz: olha, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Elias não experimentou a morte. Nós experimentaremos a morte, mas com a certeza da ressurreição, mas também com a grande certeza de que é nosso o reino dos céus. Então, o que acontece na vida de Elias? Elias foi de um extremo a outro. Ele estava com a fé lá em cima, no ponto mais alto que você possa imaginar. De repente, a sua fé foi lá embaixo no vale. Veja lá, o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então Elias está tomado pelo poder de Deus, todo cheio de empolgação, animado pelo Senhor, e mais tarde nós vamos ver que, ameaçado por Jezabel, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O que isso quer nos mostrar é que é possível acontecer com cada um de nós. Veja, às vezes a nossa fé está lá em cima e de repente a nossa fé pode estar no vale. Mas tenha a certeza, o Senhor nunca nos deixa sós.
O Senhor sempre estará conosco. Elias, ele esperava que Acabe, após ver a manifestação do poder de Deus, se voltasse para o Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Isso vai trazer a Elias frustração. Isso vai fazer com que Elias pense, olha, nada foi reconhecido. Eu perdi o meu tempo e agora estou com a minha vida ameaçada. Elias agora, ele passa por esse processo que a sua fé vai no vale e ele então vai sofrer muito com isto. Mas em meio às adversidades, o que vai acontecer? O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor sabe o que passa dentro de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor nos entende muito bem. Então, em meio às adversidades, nós somos fortalecidos pela graça e cuidado do Senhor. E como diz que nós estamos vendo exemplos na vida dos personagens bíblicos, é isso que nós vemos na vida de Elias. Elias foi cuidado pelo Senhor em todo o tempo que ele passou nesse momento de fraqueza. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, versos 7 e 8, nós encontramos: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Em meio àquele momento de fraqueza, em meio àquele momento de frustração, em meio àquele momento de medo, o Senhor estava cuidando de Elias, o Senhor estava alimentando Elias, e Elias foi fortalecido pelo Senhor, e ele teve forças para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O apóstolo Paulo também teve os seus momentos de adversidades, o apóstolo Paulo teve os seus momentos de fraqueza, de medo, mas ele me disse, olha o que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, assim como Elias teve o seu momento de fraqueza, Paulo também tinha os seus momentos de fraqueza, mas o Senhor diz: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. É na fraqueza que o Senhor vem e nos fortalece. O Senhor é a nossa torre forte. E Elias foi fortalecido pelo Senhor, assim como Paulo foi fortalecido pelo Senhor, assim como nós somos fortalecidos pelo Senhor em momentos de fraqueza, em momentos de medo, em momentos de frustrações, porque isso acontece com todos nós. Então, a Bíblia, quando nos mostra esses exemplos, a Bíblia, quando relata esses acontecimentos da vida desses personagens bíblicos, é para que nós vejamos que todos nós somos iguais e dependentes da graça de Deus. E é isso que Paulo diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que Paulo ouviu do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Elias, o Senhor alimentou Elias e o Senhor fortaleceu Elias. Então, meu irmão, minha irmã, em meio às adversidades, nós somos fortalecidos pela graça e cuidado do Senhor. Como já disse, nós nunca somos abandonados pelo Senhor, nós somos especiais para o Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 7 e 8, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte do Senhor. Aí está de novo o texto de 2 Coríntios, que eu li há pouco, então vou passar para o slide seguinte. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: na bonança ou na adversidade, temos sempre o cuidado do Senhor. Lembre-se disso. Elias estava num momento de extrema alegria, da bonança, podemos assim dizer. Mas depois vieram as adversidades, veio o medo. Jezabel ameaça tirar a sua vida. Imagine um homem que conseguiu derrotar 450 profetas de Baal, que
Ele acabou com esses 450 profetas de Baal, agora está com medo de uma ameaça da mulher do rei. Mas na bonança ou na adversidade, lembre-se, temos sempre o cuidado do Senhor. O que vai acontecer com Elias? E isso é possível que aconteça com cada um de nós. Elias quis desistir do seu ministério, pois achava que havia fracassado. Ele achava que havia fracassado porque o povo não se voltou para o Senhor. Depois de toda aquela manifestação de poder, ele achava que o seu ministério não havia sido reconhecido. Mas ele se esqueceu, e isso acontece conosco, que nós estamos servindo ao Senhor, e que é o Senhor que tem que ser reconhecido por tudo que ele realiza. Nós não podemos esperar reconhecimento aqui neste mundo da igreja, daqueles que nos cercam, quando nós exercemos o nosso ministério. Nós exercemos os nossos ministérios para o Senhor. E no exercício desse ministério podem se vir adversidades. Mas no meio dessas adversidades, exercendo o nosso ministério, nós somos alimentados e fortalecidos pelo Senhor. Então, Elias, como já disse, ele esperava que todo Israel se voltasse para Deus. Isso lhe causou uma frustração. E isso fez com que ele achasse que o seu ministério não havia sido reconhecido. O que acontece então? 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias, aí você vai ver que ele está passando por um momento de depressão. Nós tivemos uma série de lições que falava sobre depressão e ansiedade. Você deve estar lembrado disso aí. Veja, é possível sim alguém exercendo o ministério, alguém em liderança na igreja, com qualquer um irmão na igreja, qualquer um irmão que sirva ao Senhor, passar sim por momentos de adversidade, sim, e de querer inclusive que a sua vida lhe seja tirada. O desânimo vem, toma grandemente. Mas o importante é que o Senhor é quem cuida de nós e nós somos alimentados por Ele. Isso acontece sim, da pessoa perder a vontade, o ânimo de viver. E quando isso acontece, nós temos sim que orar uns pelos outros e reconhecer que quem nos sustenta é o Senhor. Nós não podemos esperar ser reconhecidos por aqueles que estão ao nosso redor. Alguém já disse, que lugar de reconhecimento é no Instituto Médico Legal. Isso é uma coisa interessante. Mas veja lá o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, no capítulo 1, de versos 23 a 25. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. O apóstolo Paulo também teve os seus momentos em que ele quis partir e que ele quis deixar esse corpo. É a coisa semelhante que aconteceu com o profeta Elias. Então, Elias, nesse processo de depressão, de desânimo, de medo, de frustração, de falta de reconhecimento, Elias se julgava sozinho e sem o reconhecimento do seu trabalho. Elias achava o seguinte: foi tudo em vão, o povo não mudou, o povo não se voltou para o Senhor, o povo não havia mudado. Aí, vindo lá de novo para 1 Reis, capítulo 19, versos 10, 13 e 18, vemos, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Quando Elias ouviu isso, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Lembre-se que Elias, lá no Horebe, ele se esconde numa caverna e há um terremoto. A Bíblia diz que o Senhor não estava no terremoto. Há o fogo, a Bíblia diz que o Senhor não estava no fogo. Há o vento, a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento. Depois surgiu uma doce voz e aí o Senhor fala com ele por meio daquela doce voz. Talvez você se lembra daquele hino: que doce voz tem meu Senhor. Foi no silêncio, foi na calmaria que o Senhor veio e falou com Elias, e Elias ouviu a voz do Senhor.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Lembre-se que Elias achava que ele estava sozinho, só ele tinha escapado. Que ele diz: olha, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. Mas aí o Senhor vai dizer para ele: olha, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí o Senhor diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, o Senhor mostra para Elias: Elias, olha, não é só você que escapou, não. Os outros não tem mais. Você acha que você está sozinho? Não. Tem 7.000 que não se inclinaram, 7.000 que permaneceram fiéis a mim. O que o Senhor quis dizer a Elias é o seguinte: Elias, você não está sozinho, os seus irmãos estão aí. O que o Senhor quer nos dizer hoje é o seguinte: quando você está passando por momentos de adversidades, por momentos de luta, por momentos de frustrações, lembre-se, você não está sozinho, você tem o Senhor ao seu lado. Mas lembre-se também que você não está sozinho, você está cercado pelos seus irmãos. Então, em momentos de fraquezas, busque o Senhor e busque também os seus irmãos e faça com que eles fiquem sabendo, não se tranque, mas se abra com seus irmãos e diga: irmãos, ajudem-me nas minhas adversidades, orem por mim. E aí você vai ver que você não está sozinho. Elias não estava sozinho, ele julgava que estava sozinho. Em meio ao medo, em meio à frustração, nós vamos achar que nós somos os únicos no mundo. Mas o Senhor diz para Elias: olha, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. E olha, a Bíblia não diz, mas com certeza, esses 7.000 também passaram por perseguições, porque eles não se inclinaram diante de Baal. Então, meu irmão, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e os nossos irmãos estão conosco e os nossos irmãos também sofrem. Eis a razão, como eu tenho falado em edições anteriores, a necessidade da vida comunitária, da nossa vida de viver em comunidade de fé, para que nós possamos socorrer uns aos outros em momentos de adversidades. O Senhor sempre está conosco e nós dependemos também dos nossos irmãos, porque nós formamos o corpo de Cristo, nós somos uma família. Então, em meio às adversidades, uma outra coisa interessante que devemos lembrar é de que o Senhor nos conhece pelo nome. Tá? Veja como o Senhor fala com Elias: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor chamou Elias pelo nome. Nós somos conhecidos pelo Senhor pelo nome. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor nos chama pelo nome. Então, o Senhor sempre vai ao nosso encontro. Meio às lutas e meio às adversidades, Ele vai sempre ao nosso encontro. Veja o que nos diz o Salmo 139, versos 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Lembre-se que aí Elias estava na caverna, Elias estava escondido. E o Senhor vai lá naquela caverna e chama Elias pelo nome. Sabe por quê? Nós não podemos nos esconder da presença do Senhor. Nós, talvez, por medo, por frustrações, vamos querer nos esconder, nos abrigar em outros lugares. Mas lá o Senhor vai nos alcançar. Veja então, retomando o Salmo 139, de 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia,
pois para ti as trevas são luz, nada fica oculto ao olhar do Senhor, e nenhum filho do Senhor, nenhum filho do Deus vivo, nenhum filho do Deus eterno, ele pode se esconder de Deus, por causa do medo, da frustração, das adversidades. O Senhor irá lá, e o Senhor vai sempre nos chamar pelo nome, e o Senhor vai nos alimentar, e o Senhor vai nos sustentar, e o Senhor vai nos encorajar. Então, meu irmão, as cavernas não podem nos esconder do Senhor. Nós talvez queiramos procurar cavernas para nos esconder, mas elas não podem nos esconder do Senhor. Ao ouvir a voz do Senhor naquela caverna, Elias foi revigorado, Elias foi renovado pelo Senhor e foi restaurado ao seu ministério. Às vezes acontece do ministério de alguém ficar desanimado, mas o Senhor vai lá e vai restaurar, porque se o Senhor tem algo a fazer por meio de nós, por intermédio de nós, Ele o fará. Então, olha o que vai acontecer com Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 15 ao 17. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio, não vá para o outro caminho não, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. O que o Senhor quer dizer é o seguinte: vai lá e unja Jeú, vai lá, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Sabe por quê? O Senhor quer dizer para ele: olha, aquele rei cuja mulher ameaçou a sua vida, o reinado dele já está determinado o seu prazo. Vá lá e unja um novo rei. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, porque esses inimigos de vocês, esse inimigo seu, que quero dizer, ele já está com o seu fim decretado. Quem governa tudo e quem levanta reis, quem levanta governo, sou eu. Eu tenho todas as coisas sob o meu controle. Aí o Senhor anima Elias e manda Elias de volta lá para ungir então Jeú como rei de Israel e ungir também o seu sucessor no ministério. Veja, o ministério de Elias, depois que ele teve esse encontro com o Senhor, que ele ouve a voz do Senhor, naquele silêncio maravilhoso, o ministério de Elias é restaurado e o Senhor diz para Elias: olha, Elias, eu tenho um novo rei, vai lá e unja o novo rei, porque Acabe vai se acabar e Jezabel também vai se acabar. Então, irmãos, em meio às adversidades, devemos buscar abrigo no Senhor e não na caverna do não reconhecimento. Se o seu ministério você está exercendo o seu ministério e acha que não está sendo reconhecido pela liderança, meu irmão, tire isso do seu coração. Não se esconda nessa caverna. Tá? Se você está triste, não se esconda nessa caverna da tristeza, não. Em meio às adversidades, elas vão trazer tristeza, mas não fique recolhido na caverna da tristeza. Deixe o Senhor falar com você e ouça a voz do Senhor. Não permita que a caverna, não procure refúgio, na caverna da solidão. Não procure refúgio da caverna do desânimo. O Senhor é quem nos sustenta, os inimigos se levantam, as ameaças surgem. Nós podemos correr para a caverna, mas mesmo lá na caverna, o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos animar, o Senhor vai mandar com que nós voltemos pelo mesmo caminho e que exerçamos o ministério que Ele tem para nós exercermos. Então, é confiados no Senhor que nós devemos caminhar, sabendo sim, podem surgir adversidades, mas no Senhor nós venceremos cada uma delas. Isso nos faz lembrar o Salmo 91, do verso 1 a 10, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Lembre-se de Jezabel, ela tinha veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas.
nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, não fazer da caverna o seu refúgio. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E ainda, veja lá, o Salmo 103, verso 13. Como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Meu irmão, minha irmã, as lutas podem surgir. O seu trabalho talvez não seja reconhecido. As frustrações podem surgir ao longo da caminhada cristã. O desânimo pode aparecer, mas veja, o Senhor não nos desampara. Ele não disse que seria fácil a caminhada, mas que Ele estaria sempre e que nós, quando estivéssemos por momentos de aflição, Ele sempre nos chamará pelo nome, porque o Senhor nos conhece pelo nome. Nós somos dele, nós somos especiais para o Senhor, tão especiais que Ele nos deu o que Ele tinha de mais especial, o Senhor Jesus Cristo, e não foi de uma maneira diferente de Elias, não, foi até pior. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido, o Senhor Jesus Cristo foi caluniado, o Senhor Jesus Cristo passou por momentos de aflição, assim como Elias também passou, mas o Senhor nos conhece muito bem e não nos deixa sozinhos. Meu irmão, era o que nós tínhamos para hoje, neste domingo 8 de novembro. Domingo que vem, dia 15, nós estaremos aqui de volta, né? É o dia das eleições, das eleições, e nós iremos prestar o nosso voto, mas nunca nos esquecendo que nós temos um voto com o Senhor de servi-lo fielmente. Aconteça o que acontecer, venham as lutas, venham as dificuldades, nós votamos que serviremos sempre ao Senhor com fidelidade, porque só o Senhor é Deus. Tenham todos, então, uma semana muito abençoada e domingo que vem estaremos aqui. E até lá, fiquem todos na paz do Senhor. Grande abraço a todos.